Uma portaria editada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabelece os calendários de semeadura da soja em nível nacional, autorizou o plantio da oleaginosa em fevereiro, em Mato Grosso, para a safra 2021-2022. Sobre essa portaria e o que ela representa para o setor no estado, quem conversa comigo agora ao vivo é o presidente do Sindicato Rural de Canarana, Alex Wish. Olá, Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer estar falando com vocês. Prazer é todo nosso, Alex. Então, pela portaria agora, o plantio de soja pode ser realizado de 16 de setembro de 2021, ou seja, já está autorizado, podendo seguir até o dia 3 de fevereiro de 2022. Os produtores estão satisfeitos com esse calendário ou esse é um pleito de apenas uma parte desses produtores? Como é que é esse cenário? Não, os produtores estão muito satisfeitos, sim, porque isso é um pleito da maioria dos produtores, tá? Quando foi decidido em Assembleia Geral sobre correr atrás desse pleito ou não, foi unânime a decisão dos produtores, tá? Então, isso aí é uma decisão, digamos, da maior parte dos produtores, né, por optar em correr atrás desse calendário, e graças a Deus a gente teve esse êxito, né, em conseguir essa extensão desse plantio, mas lembrando que essa soja de fevereiro é somente a soja que será plantada para produção de semente própria. Tá? Não vale soja sobre soja e não pode ser soja para comercialização. Né? Exatamente isso que eu ia comentar. Desde 2015 não havia aí uma alteração significativa em relação ao calendário. Então, no seu ponto de vista, por que dessa maneira, então, ela pode ser melhor a partir de fazendo essa extensão até fevereiro? Justamente tem a ver com a produção de sementes, né? Exato. A gente sabe que o material plantado em fevereiro, a gente vai conseguir colher ele já praticamente sem chuvas lá no final. E então a gente consegue uma qualidade melhor da semente, né? Podendo plantar ele um pouco mais tarde e colher ele mais tarde, já no finalmente da chuva, ou talvez até sem chuva já, né? E isso impacta muito na qualidade da semente, você conseguir colher um grão sem ter pego umidade após ele estar pronto no campo para a colheita. Agora, de uma maneira geral, de que forma esse calendário estendido colabora, então, com a produção de grãos em Mato Grosso, para o estado em si? Bom, o que nós enfrentamos hoje? Hoje está tendo falta de semente, tá? Tem muitas vezes que o material que a gente gostaria de plantar na nossa propriedade, a gente não consegue encontrar ele no mercado. E com isso facilita para que o produtor possa tentar produzir a sua semente. Há produtores que conseguem tirar a sua semente numa época normal de plantio, outubro, novembro, mas aí é uma loteria muito grande. Por quê? Porque quando você vai colher ela em janeiro, fevereiro, há muita chuva ainda. Então, a gente podendo fazer esse plantio em fevereiro, a gente optar pelos materiais que realmente produzem dentro da nossa área, porque nem todos os materiais produzem igual em todas as regiões. Às vezes, uma propriedade com 5, 10, 15, 20 quilômetros de distância uma da outra, o mesmo material não se sobressai. E, às vezes, a gente não consegue encontrar esse material no mercado. Então, isso facilitaria muito para que o produtor pudesse produzir esse material que se adapta na propriedade dele, e outra, até mesmo por questão de qualidade. E hoje a gente está tendo muito problema com material de soja, a soja vindo com vigor muito baixo, a soja vindo com germinação muito baixa, então complica isso. E um pouco disso a gente acredita que seja por essa falta de semente. O pessoal não está dando conta de produzir semente suficiente para todo o mercado. Então, impactaria muito e vai impactar na produção para cima, digamos assim. O produtor conseguindo produzir sua semente, escolhendo realmente o que ele quer plantar na área dele e tendo uma semente de qualidade plantada dentro do mês de fevereiro, no início de fevereiro ali, e, consequentemente, com uma colheita praticamente sem chuva sobre o grão pronto já. Alex, eu entro justamente nesse assunto com você, eu conversando com alguns produtores e lendo alguns relatos aqui, existem muitas reclamações de sementes compradas, utilizadas no plantio, né? Sementes compradas de fora, outras sementes, então essa é uma boa alternativa, né? Essa extensão aí vai ser uma boa saída para os produtores, né? Porque existiam essas reclamações. Sim, existia e existe ainda.
A gente tem relatos aqui que no estado de Mato Grosso há pelo menos 30% da semente sendo produzida pelo próprio produtor. E mesmo assim, a gente encontra dificuldade em encontrar sementes. Tá? Nós mesmo esse ano a gente precisava de um determinado material que se adaptou muito bem às nossas áreas, nós tivemos que buscar fora do estado, porque dentro do estado não tem sementeiros que produzem ele mais. E era um material muito antigo aqui dentro do estado. Tá? Isso se falando que tem 30% de semente própria já no estado. Imagina se não tivesse produção nenhuma de semente. Isso seria um caos, a gente não teria semente suficiente para ser plantado dentro do estado, ou teria semente, mas talvez sem qualidade, né? Empurrariam as ex-sementes aí com baixo vigor, baixa germinação, no anseio de tentar atender todos os produtores. Alex, mas é bom deixar claro para quem está em casa nos assistindo que apesar dessa esticada no calendário, o vazio sanitário continua inalterado, né? Fica ali entre junho e setembro e isso não foi mexido. Correto, bem lembrado. Mesmo a gente plantando uma soja em fevereiro, se a gente colocar ela aí, porque a gente sabe que no final, ali ela vai adiantar um pouco o ciclo. Se você plantar um material de 100 dias, um ciclo normal, ali ela vai adiantar. Ou seja, nós vamos colher ela antes do dia 15 de junho, que seria a implantação do vazio sanitário nosso aqui. Então, seria respeitado, tem que ser respeitado esse vazio sanitário. Mesmo a soja sendo plantada no início de fevereiro, ela vai ser colhida antes do 15 de junho, que é o início do vazio sanitário, e o final dele, que seria 15 de setembro, será respeitado normalmente. E mais uma outra, não vale soja sobre soja. Quem quiser plantar essa soja em fevereiro para semente, ele terá que deixar essa área em pousio ou com outra cultura antecessora que não seja soja. Isso ficou esclarecido entre todos os produtores que não pode ser feito isso. Mais um detalhe, essa soja que o produtor produzir para semente, que é a maior briga desse calendário em si, não é por causa do calendário, mas sim pelo direito do produtor poder plantar e produzir sua semente, é o medo de que ela seja comercializada. Outra regra que foi colocado também, isso eu falando como produtor, a gente pediu que colocasse, falasse, não vale soja sobre soja e não pode ser comercializada essa semente. É única e exclusivamente para uso próprio do produtor. Alex, algumas instituições, algumas entidades aí também contestaram essa questão da extensão do calendário, né? Por que essas contestações assim? Você consegue reafirmar que é seguro, então, que não tem nenhum problema para a safra, essa extensão a partir de fevereiro, que vai até fevereiro agora? Olha, é aquela situação. Foram feitos inúmeros ensaios, tá? Inúmeras pesquisas comprovando de que até mesmo o uso de defensivos e fungicidas nessa soja plantada em fevereiro é muito menor do que a soja plantada em dezembro. Tá? Se a gente fosse partir pela premissa de que essa soja poderia causar um dano para a cultura consequente do ano seguinte, a gente teria que extinguir outras culturas no estado onde há soja guaxa no meio. A gente entende que as lavouras de algodão aí, é praticamente impossível você eliminar 100% a soja guaxa de dentro dela, e ela está ali. Tá? Então, o que a gente acredita? Acredita, e a pesquisa mostrou que não haverá problema, não terá problema nenhum para a cultura. O que nós estamos tendo, na verdade, é uma briga entre alguns produtores aí de semente, que, na verdade, não aceita essa ideia do produtor poder ter a própria semente. Eles alegam que vai ter problema com pesquisa, que a pesquisa daí vai inviabilizar, e não vai, a pesquisa vai continuar. A gente está apenas correndo atrás para preencher uma lacuna, preencher um espaço que está ficando sem cobertura. Volto a dizer, hoje nós não temos sementes de qualidade suficiente no estado de Mato Grosso. Se nenhum produtor produzisse semente, a gente estaria pelo menos aí com 30% a menos de área plantada, e não tem semente. Tá? Ou eles mandariam semente de péssima qualidade para tentar suprir isso aí. Então, a gente acredita que não terá problema sim, e as pesquisas mostraram isso é mais lobby mesmo, e eu acho que isso não pode ser mudado, tem que continuar dessa forma, tá? Até mesmo porque como nós, por exemplo, somos aqui do Vale do Araguaia, até essa questão do vazio sanitário, se a gente fosse analisar friamente, o estado de Mato Grosso precisaria ter 4 estações de vazio sanitário, porque nós temos 4 regiões totalmente diferentes nas épocas de plantios.
tá? O Vale do Araguaia aqui raramente começa a plantar soja no início de outubro. Tá? Esse ano foi um ano muito atípico, que alguns produtores começaram a plantar em fevereiro. Aliás, alguns produtores começaram a plantar em setembro, tá? Mas geralmente é do meados de outubro para frente. Então, até o vazio sanitário teria que ser revisto dentro do estado de Mato Grosso. Manter os 90 dias, mas alterado a época de início e término dele. Tá? Então, por que impactaria o produtor poder plantar ali 5, 10% da sua área para ele produzir a própria semente? Um produtor aí que planta 500 hectares poderia plantar 50 hectares da área dele para fazer campo de semente, plantar 3, 4 materiais ali. Tá? Então, a gente não consegue entender o porquê que alegam que isso teria um impacto na agricultura, sendo que nós temos hoje aí muita soja guaxa. Se você andar por essas estradas aí, nas beiras de BR, você vai ver centenas e centenas de pés de soja nascidos ali. Ou é só a soja que é plantada para semente que pode trazer problemas para a cultura. As sojas guaxas ali não terão problemas. Então, a gente acredita mais que seja um lobby mesmo, que para não deixar o pequeno médio e até mesmo o grande produtor preencher essa lacuna da falta de semente dele. Muito bem, Alex Wish, presidente do Sindicato Rural de Canarana, em Mato Grosso, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente no AgroMais. Apesar de rápida, nossa conversa muito produtiva e muito importante aí para os sojicultores, não é mesmo? Muito obrigado e um bom dia para você, viu?